30 de maio de 1431. Na Praça do Mercado Velho, em Rouen, uma jovem de 19 anos é amarrada a uma estaca. Milhares assistem em silêncio enquanto as chamas consomem seu corpo. Ela recita em voz alta o nome de Jesus até a fumaça tomar seus pulmões. Era Joana d'Arc, uma camponesa que 2 anos antes comandava exércitos, coroava reis e mudava o destino da França. Agora, a igreja a queimava como herege. Esta é a história que o poder tentou apagar. Início do século XV. A Guerra dos 100 Anos devastava a França há quase 90 anos. Os ingleses, liderados por Henrique V, haviam destruído o exército francês em Azincourt, em 1415. O norte do país estava ocupado. Paris caíra em mãos inimigas. O Delfim Carlos, herdeiro do trono, fugira para o sul, aguardando coroação que parecia impossível. Em 1428, o último grande bastião francês, a cidade de Orléans, estava cercado por tropas inglesas. A França agonizava. Em um vilarejo chamado Domremy, na Lorena, nascerá em 1412 uma menina de nome Joana, filha de camponeses pobres. Ela cuidava de ovelhas e nunca aprenderá a ler. Aos 13 anos, começou a ouvir vozes no jardim de sua casa. Ela dizia que eram o Arcanjo Miguel, Santa Catarina e Santa Margarida. As vozes repetiam uma missão impossível: expulsar os ingleses da França e coroar o Delfim Carlos em Reims. Ninguém acreditou. Mas Joana obedecia. Em fevereiro de 1429, Joana convenceu um capitão local a levá-lo até o Delfim. Viajou 11 dias por território inimigo, vestida como um homem para não ser reconhecida. No castelo de Chinon, Carlos testou a camponesa escondendo-se entre nobres. Joana identificou-o imediatamente. Ela disse em particular palavras que apenas ele conhecia. Teólogos em Poitiers a examinaram por 3 semanas e a declararam inspirada por Deus. Carlos entregou-lhe uma armadura branca, uma bandeira e o comando de um exército. Em 29 de abril de 1429, Joana entrou em Orléans montada em um cavalo branco. A cidade estava cercada havia 7 meses. Os franceses, desmoralizados, viram a camponesa liderar ataques sucessivos contra as fortificações inglesas. Ela foi atingida por uma flecha no ombro, arrancou-a e voltou ao combate. Em 8 de maio de 1429, os ingleses abandonaram o cerco. Em apenas 9 dias, Joana fizera o que generais veteranos não conseguiram em anos. A França voltava a respirar. Joana era uma adolescente de cabelos negros cortados curtos, rosto sereno e olhos intensos. Jejuava com frequência, recusava álcool e proibia blasfêmias entre seus soldados. Dormia vestida, de armadura, para evitar abusos em meio a homens. Jamais matou pessoalmente em combate. Dizia chorar ao ver os mortos ingleses, pois eram cristãos também. Nunca se proclamou santa nem profetisa. Dizia apenas: sou enviada de Deus. Líderes militares, bispos e reis curvavam-se diante daquela camponesa analfabeta de 17 anos. A corte francesa dividiu-se. Nobres como o Duque de Alençon e o capitão Dunois a defendiam lealmente. Outros a temiam, invejosos de sua influência sobre Carlos. Os inimigos eram muitos: os ingleses, que a consideravam uma bruxa, os borgonheses, franceses aliados da Inglaterra e comandados pelo Duque Felipe, o Bom, e a Universidade de Paris, pró-inglesa, que a declararia falsa profetisa. No centro dessa teia, o próprio rei Carlos VII hesitava entre a gratidão e o medo. Em 18 de junho de 1429, o exército francês aniquilou os ingleses em Patay. Em poucas semanas, Joana conduziu Carlos por 200 quilômetros de território inimigo até Reims. No dia 17 de julho de 1429, o Delfim foi ungido rei na catedral, com a camponesa ao lado do altar segurando sua bandeira. Era o cumprimento exato da profecia. Mas Carlos, já coroado, passou a preferir negociações secretas com os borgonheses.
Joana implorava para retomar Paris. Ele a freava. Em 23 de maio de 1430, Joana liderou uma contraofensiva em Compiègne, sitiada pelos borgonheses. Caíra uma armadilha, as portas da cidade fecharam-se antes que ela pudesse recuar. Um arqueiro a derrubou do cavalo. Foi capturada pelas tropas de João de Luxemburgo. Por meses, o rei Carlos VII não fez qualquer tentativa de resgate. Nenhum pagamento. Nenhuma negociação. Em novembro, o Duque de Luxemburgo vendeu aos ingleses por 10.000 libras de ouro. A salvadora da França foi abandonada. A notícia da captura provocou pânico nas cidades libertadas. Houve procissões, orações e jejuns em Orleans, Tours e Blois, onde o povo pedia seu retorno. Em contraste, a corte de Carlos VII permaneceu em silêncio gélido. Nenhum ataque foi ordenado contra o Duque de Luxemburgo. Nenhum embaixador foi enviado a Filipe, o Bom. A Universidade de Paris comemorou, pedindo à Inglaterra que a entregasse a um tribunal eclesiástico. Os ingleses sabiam, destruir Joana exigiria mais do que fogo. Exigiria um processo. Em dezembro de 1430, Joana foi transferida para Rouen, capital da ocupação inglesa. Foi trancafiada em uma cela com correntes nos pés, vigiada dia e noite por soldados homens. Sua armadura, espada e bandeira foram confiscadas. Tentou fugir pulando de uma torre de 20 metros, sobreviveu milagrosamente. O bispo Pierre Cauchon, aliado dos ingleses, foi escolhido para presidir o julgamento. Ele queria um veredito específico, heresia. Apenas a condenação religiosa poderia dissolver a sagração do rei Carlos VII e legitimar a coroa inglesa. A família de Joana, em Domremy, sobreviveu em pobreza, mas seus irmãos Jean e Pierre lutaram pela França até a morte. O capitão do Nois continuou suas campanhas. O Duque de Alençon, devotado à jovem, seria mais tarde preso por conspirar contra Carlos VII. Entre os que a condenariam, 80 juízes e teólogos assinaram o processo. Muitos deles morreriam nas décadas seguintes assombrados pela memória daquela jovem. Um deles, Jean Massieu, confessaria em segredo, ela era inocente, e todos nós sabíamos. O julgamento começou em 9 de janeiro de 1431. Joana foi interrogada durante 4 meses sem advogado de defesa. Eram 70 acusações iniciais: heresia, bruxaria, idolatria, uso de trajes masculinos. As transcrições mostram uma camponesa analfabeta respondendo com lucidez impressionante. Quando Cauchon perguntou se ela estava em estado de graça, respondeu: se não estou, que Deus me coloque, se estou, que me mantenha. Os juízes ficaram sem palavras. As acusações foram reduzidas a 12. Nenhuma delas resistiria a um tribunal imparcial. A Inglaterra manipulou a narrativa. Panfletos circularam na Europa descrevendo Joana como feiticeira demoníaca. A Universidade de Paris publicou boletins oficiais validando a sentença. Já em território francês livre, a corte de Carlos VII silenciou. Nenhum cronista da coroa registrou protesto. Nenhuma carta de defesa foi enviada a Roma. Durante décadas, o nome Joana d'Arc praticamente desapareceu dos documentos oficiais franceses. Apenas os camponeses mantiveram vivas suas histórias, sussurradas em tavernas e aldeias, imortalizando-a como mártir antes da igreja reconhecê-la. 25 anos após a execução, em 1456, a mãe de Joana, Isabelle Romei, viajou a Paris clamando justiça. O Papa Calixto III autorizou um novo julgamento, conhecido como processo de reabilitação. Mais de 100 testemunhas depuseram. O tribunal concluiu que o processo original fora ilegal, movido por ódio, vingança e má-fé. A condenação foi anulada oficialmente. Joana deixará de ser herege aos olhos da Igreja. Porém, levaria quase 500 anos para ser canonizada, em 16 de maio de 1920, pelo Papa Bento XV.
A Guerra dos 100 Anos terminou em 1453, apenas 22 anos após a execução de Joana. A França expulsou os ingleses de quase todo o seu território. O exército francês, reformado a partir das campanhas lideradas pela camponesa, tornou-se o mais poderoso da Europa. Joana foi declarada Santa Padroeira Secundária da França em 1922. Sua imagem atravessa séculos, aparece em vitrais de catedrais, moedas da República, selos postais e bandeiras militares. Nenhuma outra figura feminina medieval ocupa lugar tão central na identidade nacional francesa. Joana d'Arc tornou-se símbolo universal de coragem, fé e resistência. É invocada por feministas, nacionalistas, conservadores e revolucionários ao mesmo tempo. No cinema, mais de 50 filmes retrataram sua vida desde 1899. Na literatura, escreveram sobre ela Voltaire, Shakespeare, Mark Twain, Bertolt Brecht. Em movimentos modernos, ativistas adolescentes comparam-se à camponesa francesa, figuras jovens que confrontam poderes estabelecidos sofrem ataques semelhantes aos que Joana enfrentou, acusações de manipulação, insanidade e traição. A história, como sempre, se repete. Joana d'Arc morreu aos 19 anos. Em menos de 3 anos, mudou o destino de 2 reinos, coroou um rei e tornou-se um dos maiores enigmas da história ocidental. Camponesa sem instrução, mulher em uma era de homens, condenada por aqueles a quem salvou. Sua fé, sua coragem e seu silêncio final diante das chamas tornaram-na imortal. 6 séculos depois, ainda perguntamos, o que fazia de Joana diferente? Se você gostou, curta o vídeo e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias.